Vamos para o Videira News, está preparado o som aí? A mesa de som? Wagner? Videira News? Ok. Põe o Videira News para nós então. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui começando mais um Videira News para trazer as notícias para todos vocês. E no dia 30 de setembro estaremos iniciando o nosso jejum 21 dias na presença, com o encerramento do jejum no dia 20 de outubro. Os livros estarão chegando nessa semana. Se prepare. Nos dias 3 até o dia 5 de outubro, teremos a nossa conferência Inspire na Flórida para todas as mulheres. Vamos ouvir agora o que a pastora Márcia tem para nos dizer. Olá, pessoal, mulheres da Vinha da América do Norte. Eu quero convidar você para participar da conferência para mulheres que vai acontecer na Flórida nos dias 3 a 5 de outubro. Eu estou indo aqui do Brasil com 5 pastoras, na verdade é uma caravana de 7 pessoas. E nós estamos com o coração cheio de alegria, e com o desejo de ministrar também da parte do Senhor para vocês. Eu creio que será uma grande bênção e você jamais pode pensar na hipótese de ficar de fora. Até lá. Aleluia! Irmãs, a pastora Márcia é a nossa pastora de milhares. Ela tem muito para nos abençoar, né? Tem vivido um mover tão grande de Deus no Brasil e hoje é global, né, pastora? Amém. Então eu espero você lá. Você com a sua caravana da sua cidade, e nós temos mulheres já, pastora, de toda a América do Norte vindo, Canadá, Estados Unidos, do Brasil. Maravilha. Além da sua caravana, tem uma comitiva de Goiânia indo também. Então, não perca esse mover de Deus que vai acontecer na Flórida. Nós esperamos você. Até lá. Não fique de fora, Deus tem muita revelação para você nesses dias. E o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja. Conquistando assim a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. E aqui vai se encerrando o nosso Videira News, que a paz de Cristo seja com vocês, em nome de Jesus. Aleluia! Esses jovens são talentosos, hein? Aleluia! Temos repórter. Todos esses adolescentes vão participar em nome de Jesus da Videira News, hein? Aleluia. Amados, põe a foto aí para mim, por favor. Nessa manhã nós vamos receber essa família linda, abençoado aqui. Pastor Tiago, sua esposa Silvia, suas filhas lindas em nome de Jesus. E ele vai compartilhar conosco hoje uma palavra de Deus para a glória de Deus. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas em nome de Jesus? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. É muita alegria estar aqui com você, com a sua família, para compartilhar uma palavra de Deus nessa manhã. Nós temos sido recebidos com muito carinho nessa cidade e nós já sentimos fazer parte dessa cidade. Nosso coração já foi ganho por vocês. Aleluia. Bom, eu vou fazer uma apresentação breve minha aqui, da minha família, mas nós teremos aí um momento para fazermos isso com mais cuidado, com mais detalhes. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma pessoa que é especial para nós, que é o Cristo, né? Que é o Senhor Jesus. Amém? E eu queria convidar você a fechar os seus olhos e vamos orar a respeito dessa palavra. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã que o Senhor fez e preparou para nós, como igreja. Senhor, obrigado porque sempre tem um alimento fresco na mesa, colocado para que a gente possa receber os nutrientes que são celestiais. E cada um deles que nós precisamos, traz mudança, traz transformação, traz bênção, traz esperança. É para isso que estamos aqui, para sermos treinados e cada vez mais parecermos com Jesus, em nome de Jesus. A igreja diga, amém. Aleluia,
Glória a Deus. Deixa eu pegar minha ferramenta aqui. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso, irmão? Deixa eu ver se está funcionando aqui. Opa. Ainda não está? Então vamos no manual, então. Passa o primeiro slide, então. A Bíblia é o falar de Deus. Nela tem duas seções, irmãos. Tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. Obrigado, irmão. E no Velho Testamento, Deus falou através de quem? Deus falou através dos profetas. Dá mais um toque aí. Acho que agora funcionou, hein? Opa, funcionou. Aleluia. Deus falou através dos profetas. Mas no Novo Testamento, Deus falou através do seu Filho, Jesus. Jesus Cristo. E a gente vê que a Bíblia, ela, no meio entre o Novo e o Velho Testamento, nós temos uma pessoa que separa esses dois tempos, que é quem? É Jesus. O próprio Senhor Jesus é aquele que divide, que separa essas duas metades aí da palavra de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a Bíblia, ele não é um único livro, ele é um conjunto de livros. E se você fosse pegar todos os livros ali do Novo Testamento e dispuser esses livros ali numa estante, eu não sei se lá na casa da sua avó, na casa dos seus pais tinha estante, mas na minha casa tinha. E a gente gostava de colocar muita coisa assim que faltava espaço na estante. Mas se fosse uma estante para colocar os livros do Novo Testamento, nós teríamos essa visão aqui, onde nós teríamos ali os 4 primeiros, os livros dos Evangelhos, depois nós teríamos ali o livro de Atos, depois nós teremos as 13 epístolas de Paulo. O que significa epístola? Diga carta. Aleluia. Epístola é carta. E depois nós temos mais aqui embaixo, na segunda aqui, mais cartas. De Paulo? Não, dos outros apóstolos. E lá no finalzinho da estante, o que está lá? Apocalipse. Pode ler Apocalipse? Deve ler Apocalipse. Apocalipse também está ali para ser lido, não é para ter medo de Apocalipse. Apocalipse fala do fim, do final das coisas. E lá no final a gente vê quem é o vencedor e a gente vê quem é o derrotado. É o diabo. Por isso fala assim comigo, eu creio que Jesus venceu e o diabo será pisado na cabeça pelo Filho do Homem. Amém? Você crê nisso? Pois é, o diabo também crê. O diabo também crê. E é por isso que ele, às vezes, é lançado essa mentira, que aquele último livrozinho ali não é para ser lido. Mas, vamos avançar aqui, porque hoje a palavra que nós temos para ser compartilhada é a genealogia de Cristo. Sempre temos irmãos novos chegando na igreja, a todo tempo. A gente vê que essa igreja tem uma característica muito peculiar, que é receber irmãos que vêm para ficar temporariamente, não é, Sebastião? É dessa forma que funciona aqui. Mas não só aqueles que vêm temporariamente para ficar nesse país, às vezes irmãos vêm nos visitar. E tudo isso que você viu até aqui, às vezes é novo para esses irmãos. Mas talvez para você não é. Você conhece o Novo Testamento. Você já leu muitas vezes o Novo Testamento. Mas é necessário também relembrar para aqueles que são apaixonados pela palavra de Deus, daquilo que nós vamos falar aqui agora. E hoje nós vamos falar sobre a genealogia de Cristo. A Bíblia é um livro de vida, e essa vida nada mais é do que a pessoa do Senhor Jesus. No Velho Testamento, as pessoas apontavam para frente. Para quem? Eles apontavam para Cristo. Eram profetas que falavam assim, olha, vai vir um homem que é o Salvador. E esse homem, eles davam um nome para ele, eles chamavam de Messias. O Messias é o Salvador, ele virá. Eles apontavam sempre para o futuro. Mas no Novo Testamento, para onde que eles apontavam? Ou para onde que a Escritura aponta? Para trás, para aquele que veio. Então percebe que toda a Bíblia, ela converge para Cristo. Quem estava lá atrás,
quanto nós que estamos à frente, nós olhamos para Cristo. É assim que toda a palavra ela foi inspirada e toda a palavra foi escrita. E quando você começa a ler o Novo Testamento, talvez quase, todos nós aqui já lemos o livro, começamos a ler ali os evangelhos, e nós pegamos ali o livro de Mateus, e a gente começa nas primeiras páginas e a coisa fica difícil de avançar. Por quê? Porque o livro de Mateus já começa com um monte de nomes. E você começa a ler aquilo, e começa a ter sono, e começa a não entender, meu Deus, mas o irmão me falou, o Felipe me falou que eu suponho que eu nunca li a Bíblia. O Felipe vira para mim, Tiago, se você nunca leu, comece pelos evangelhos. Aí eu pego o evangelho de Mateus e começo a ver aqui uma lista. Aminadab, Animadab, cansei, não consigo ler isso. Não consigo, aí você para. Será que esses livros, esses nomes foram colocados aqui sem nenhuma importância? Era só para deixar o nome desse pessoal aqui célebre? Só para serem conhecidos? Fala assim, nada na Bíblia é escrito em vão. Todas as coisas que foram colocadas na Bíblia têm o seu propósito. Inclusive esses nomes. Então, são nomes difíceis de pronunciar, mas eles estão ali com um propósito muito específico. E se você estava atento à palavra até aqui, eu vou fazer essa pergunta e você vai saber responder. Quantos livros do Novo Testamento são chamados de Evangelho? 4 livros. Então você está prestando atenção na palavra, você está indo comigo aqui. Amém? Nós temos 4 evangelhos, que na verdade são livros que falam sobre a pessoa de Jesus. E estes livros, eles mostram o Senhor Jesus de perspectivas diferentes. Como que é isso? Suponha que o Senhor Jesus, ele está aqui na posição que está esse púlpito. Então, eu estou aqui observando o Senhor Jesus de trás. Eu falo assim, olha, e parece que ele tem 1,80 m. Olha, e parece que as costas dele são bem arqueadas, parece alguém que faz exercício. Agora, se eu sou um outro observador e eu estou nessa posição e eu olho para Jesus, o que eu vejo? Eu acho que Jesus calça 41. Aí eu olho aqui, uau, o nariz de Jesus é grande. Eu tenho outra perspectiva. Agora, quem está aqui atrás consegue ver o nariz de Jesus? Por quê? Porque é uma outra ótica, é uma outra lente. Jesus é uma pessoa tão extraordinária e tão única que foi necessário 4 escritores para falar dele, de óticas diferentes. Todos estão falando da mesma pessoa, mas todos têm um alvo para mostrar Jesus com uma seguinte característica, que é muito marcante ao longo de cada evangelho. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Cada um desses 4 evangelhos foi escrito, então, por pessoas diferentes, e Mateus é o evangelho do reino, e por isso mostra Jesus como o quê? Como um rei. Fala assim, Jesus é rei. Para ser rei, irmãos, você talvez já ouviu falar aí da rainha Elizabeth e de outros reis, príncipes. Essas pessoas, elas não são inseridas ali na família, elas têm que ser descendentes. Não adianta eu só ali andar junto com o rei que eu passo a ser rei. Eu tenho que ter a descendência, tem que estar no meu sangue, para falar assim, ó, esse aqui é da família real. Por quê? Porque nasceu dentro daquela família, está dentro daquela linhagem. Então, o que acontece? No evangelho de Mateus, como vocês já viram ali, a gente vê os nomes, a genealogia. E o que aconteceu? A genealogia de Jesus foi voltado atrás ali 46 antepassados. 2000 anos aproximadamente ali de marcha ré, até encontrar o quê? Fala assim, um rei.
Quem foi o rei? Davi. Então, se encontrou alguém que era rei na linhagem de Jesus, significa que Jesus também é rei. Ele é da família real. Então, agora você consegue entender por que foi colocado esse povo ali, na hora que você começa a ler? Então, você entende o propósito. 14 gerações encontrou Davi, e ali, em Mateus 1, a gente já vê que ele faz parte disso. Agora, quando a gente passa para o Evangelho de Marcos, que é o segundo livro ali dos Evangelhos, a gente vê uma outra ótica a respeito do Senhor. Mateus é o Evangelho do Reino, mostra Jesus como rei, mas Marcos mostra Jesus como servo. E a gente vê que Jesus, lá no capítulo 2 de Marcos, no verso 11, a gente vê um paralítico em Cafarnaum. E esse paralítico, ele vem até Jesus, Jesus vai até ele, e Jesus faz o quê? Curou o paralítico. Quando a gente avança mais um capítulo, lá no capítulo 3, no verso 11 de Marcos, a gente vê outro milagre. O homem da mão ressequida. O que é a mão ressequida? É que não estica. Faz assim com seus braços, assim, ó. Ele estica, né? O homem da mão ressequida não faz o que você consegue fazer. Aí Jesus foi lá e curou esse homem também. Lá no verso, aí 2 capítulos à frente, no capítulo 5, no verso 8, tem a cura do endemoniado. Esse endemoniado, ele vivia no cemitério. Eu nunca vi nenhum McDonald's no cemitério. Nunca vi nenhum mercadinho vendendo fruta e verdura. Mas esse homem vivia lá. De que você acha que ele se alimentava? Tire suas conclusões. De que você acha que ele se divertia? Porque para ele era divertido estar ali. E aí Jesus foi lá e fez o quê? Libertou o homem. Expulsou de uma vez por todas o demônio que havia nele, e ele foi curado. Mas alguns versos antes, tem a cura da mulher hemorrágica, que você conhece, 12 anos gastando ali as suas finanças atrás de uma cura. Um pouco depois tem a cura do filho de Jairo. Esses milagres todos vocês conhecem. Vocês já ouviram pregações aqui sobre ele. Isso era o trabalho de Cristo. Jesus também fazia o quê? Jesus treinava. Além de curar, Jesus treinava todos os dias. Uma coisa que Jesus fazia todos os dias era ensinar, treinar. Cadê o tecladista aqui? Levanta a mão, ele está aí? Está ali, está lá dentro. Não precisa chamar ele não. Qual que é o nome dele? Francis, pode deixar ele lá. O Francis é uma pessoa que toca teclado aqui. Você já prestou atenção nele tocando? Toca bem, não toca? Assim como o Michel, que está lá na bateria, também toca bem. Eu estava ali olhando, esse pessoal é bom no que faz. E aí, glória a Deus mesmo, glória a Deus, porque nós precisamos de mais tecladistas, mais bateristas, porque essa é uma igreja que cresce, essa é uma igreja viva. Mas aí, vai acontecer uma música aqui agora, no meio da palavra, eu vou e falo assim, Francis, vem aqui tocar um teclado aqui para mim. Aí o Francis vem e faz um dedilhado maravilhoso aqui, você entra aí na unção, você fica aí cheio do Espírito, porque tem um fundo musical acontecendo aqui. Agora, se eu chamo o Felipe, vou usar o Felipe aqui, e não sei, né, se ele toca teclado. Aí eu vou e falo assim, Felipe, faz um dedilhado aqui que nós vamos fazer uma oração aqui e a igreja vai cantar com a música que você vai tocar. Como é que vai ser? Vai dar certo, Felipe? Não vai dar, não? Mas então faz o seguinte, chama o Francis e capacita o Felipe para tocar. Para agora, vai dar certo? Também não vai. Por quê? Porque treinar dá trabalho. Treinar dá trabalho. Não dá para treinar num tempo miraculoso. Não dá para chegar aqui, colocar a mão na cabeça aqui do jovem, como é que se chama? Do Alex, e falar assim, Alex, receba a unção de pastor e domingo que vem eu dou o microfone para ele. Não dá. Tem que treinar. Treinar dá trabalho. Treinar gasta tempo. E treinar era algo que Jesus fazia todos os dias, porque Jesus era servo.
Servo é aquele que não tem genealogia. Nós vimos no evangelho passado aqui, de Mateus, que haviam vários nomes, mas no evangelho de Marcos não tem nome de ninguém. E o que interessa na vida do servo? Fala assim, o trabalho realizado. Se o trabalho não for realizado, aí o servo vai ter um problema. Servo não tem nome. Servo não tem parentesco, servo não tem família, não tem endereço, servo é servo. Mas Jesus, sendo Deus, sendo rei, Jesus também foi servo. Percebe a ótica diferente? Vamos passar para o próximo evangelho. Passa aí por gentileza. Amém. Próximo evangelho é o evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho aí da Bíblia, na sequência. E nessa biografia a gente vê que a genealogia de Jesus, ela retrocede muito mais do que retrocedeu lá em Mateus. Dá mais um toquinho. Opa, deu aqui. Então no evangelho de Mateus, a Bíblia retrocedeu 2000 anos até aqui nesse ponto, Davi. Mas no evangelho de Lucas, ela continua retrocedendo. Ela vem aqui até Boaz, Aminadab, e ela vai voltando, Isaac, Abraão, e vai voltando, chega a 100, achou Noé, achou Caim, achou Sete, até chegar em Adão. Por que o evangelho de Lucas, a genealogia não ficou só até Davi? Porque em Davi, o alvo era mostrar que era rei. Mas agora, o que significa Adão? Adão é um homem. Nesse evangelho, então, o alvo era mostrar que Jesus, sendo rei, sendo servo, ele também é homem. Jesus é homem. Ele é o filho do homem. Assim a Escritura diz. Lá em Daniel 7, não vou projetar, vou só ler aqui para você, no capítulo 3, no verso 13 e 14, lá fala assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, e não passará o seu reino, jamais será destruído. Amém? Então, essa é a referência, é a primeira referência que nós encontramos a palavra filho do homem. Ela era uma profecia avisando que o Messias, o filho do homem, desceria das nuvens, e a ele seria dado o reino, a glória e o domínio. Então, irmãos, os judeus eles têm uma diferença pequenininha de nós, crentes. Eles leem e eles decoram ali o Velho Testamento. E essa expressão filho do homem para o judeu é algo muito familiarizado. Porque eles respeitavam os profetas, Isaías. Eles sabiam das profecias. Então o termo filho do homem era algo muito conhecido por eles. E aí sabe o que aconteceu quando Jesus chegou? Ele chegou e disse, eis aqui o filho do homem. E a reação dos judeus foi igualzinha a de vocês. Ficaram mudos, perplexos e se remoendo por dentro. Como que pode ser usado assim? A se autodenominar o filho do homem. Como que pode se achar que a profecia está sendo cumprida através desse filho do carpinteiro? Mas Jesus se autodenominou ser o Messias. Ele mesmo anunciou, eu sou aquele que vocês estão esperando. Você diz amém? Porque nós cremos que ele é o filho do homem. Filho do homem, então, é quando a promessa se cumpre. É alguém que permite que a promessa se cumpra na vida dele. E Jesus foi aquele em quem a promessa se cumpriu. Agora, já no último evangelho, no evangelho de João, a gente vê aqui, se fosse uma linha do tempo, Jesus estaria aqui. Para o evangelho de Mateus, a gente volta 2000 anos até Davi.
Para o evangelho de Lucas, a gente volta até Adão. Mas no evangelho de João, cadê a genealogia? Não tem. Por quê? Você já ouviu falar que Deus é o alfa e o ômega? O que significa isso? Ele é o início, ele é o fim. Por quê? Porque ele é Deus, ele é atemporal, ele não tem tempo, ele não tem início, ele não tem fim. Ele é Deus, ele é o criador de tudo. Tempo é só uma coisa que não está dentro dos limites do trabalhar de Deus. Por isso, se tem gente esperando algum milagre aqui, creia que tempo não é problema para Deus. Talvez se você está esperando algo que ainda não aconteceu, vai acontecer. Porque tempo não significa que não vai ser respondido. Vai acontecer. Porque Deus é Deus. Ele não está ali preso a isso, ao relógio. Então João mostra Jesus como o Filho de Deus. Ué, mas peraí. Lá falou que era o filho de homem, agora falou que é o filho de Deus. Afinal de contas, quem está falando a coisa certa? Fala assim, os dois. Os dois estão falando a coisa certa. Porque para falar que Jesus é o Filho de Deus, irmãos, é uma coisa que não é muito difícil de entender. Porque a turma do LGBT, eles são loucos para que haja uma maneira aí de ser gerado filho de pessoas do sexo igual, do mesmo gênero. Eles são loucos para que isso aconteça, para que a ciência consiga fazer isso. Só que, você acha que vai conseguir? Não vai. Não vai, porque até hoje, só uma pessoa foi gerada de um gênero apenas, que foi Jesus. Então não tem como contestar que esse homem é igual aos demais aqui, que estão aqui e que virão também. De fato, esse é o Filho de Deus. Porque o que aconteceu, essa geração no ventre de Maria ali, foi algo que não dá para a ciência explicar. Não tem como. Ah, mas e a inseminação artificial? A inseminação artificial também usa a célula dos dois gêneros. Pode até ter um casal lá, do mesmo gênero, vivendo junto, que pague para fazer isso. Mas vai ser usado a célula de um homem e a célula de uma mulher. Não tem como fazer. Mas Jesus, o Filho de Deus, foi gerado dessa maneira. Porque ele é celestial. Porque ele é Deus. Porque não tem como ser como ele é. De fato, ele é o Filho de Deus. E mesmo que você tenha nascido, irmãos, em uma família disfuncional, uma família que você às vezes não conheceu o seu pai, eu ainda não conheço assim com detalhes a vida de cada um de vocês. Mas mesmo que você tenha vindo de uma família dessa maneira, que você não sabe, você foi abandonado pela sua mãe, você não conheceu o seu pai, as pessoas dentro da sua casa, elas não tiveram nenhum destaque. Ninguém, não de seus irmãos, foi destaque em nada. Nunca tiveram um emprego que fosse desejado pelas outras pessoas, nunca fizeram nada de diferente de ninguém. Foi tudo no raso. Ou pior, foi tudo no meio da confusão. Ou às vezes, você veio de uma origem que você criou o problema. Você que era o motivo da confusão dentro da sua casa. Ou uma outra situação, você foi a vítima. As pessoas da sua casa te levaram para a confusão. E você foi só levado por algo que nem você foi o causador daquilo. Eu queria que você dissesse, repetisse alto, em bom som, para que o mundo espiritual e para que o diabo também ouvisse a seguinte frase que você vai repetir comigo assim, ó. Fala assim, eu faço parte, bem alto, eu faço parte da família real. Você crê nisso? Você crê que na sua genealogia, a partir do momento que você foi inserido em Deus, nós cantamos isso aqui agora, o pastor Léo falou. Uma vez que você é inserido em Deus, você agora faz parte dele. Não tem como voltar atrás mais, não dá para desfazer.
Não tem como desfazer. 1 João 4,15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Não tem como você ser retirado disso. Você permanece na família real. Isso é o seu destino. Jesus, ele se portou de maneira diferente, irmãos. Ele se portou de maneira nobre em todas as circunstâncias. E ele andou com gente da alta, mas ele também andava com gente ali, comilão, beberrão. Porque os fariseus reclamaram, como é que pode você aí se diz ser o Messias andando com esse povo? Ou seja, ele sabia se portar em qualquer ambiente. Isso faz parte da nobreza. São pessoas que não são influenciadas pelo meio, mas elas influenciam o meio. Elas não mudam porque todo mundo está fazendo gato no padrão de energia. Mas ela chega e ela influencia o meio. Isso é nobreza. Isso é só quem é da família real. Pessoas da realeza não se portam de qualquer maneira. Creia que você também vem dessa genealogia, irmãos. Comece a experimentar disso. Porque isso é uma mentalidade. Porque às vezes nós viemos de um meio que você achava que era bonito ser pobre, é bonito comer de boca aberta, é bonito falar qualquer coisa, mas agora as palavras que saem da sua boca estão sendo observadas. E nós precisamos que isso venha direto do seu coração, não seja algo forçado. Então, para ser direto do seu coração, o que é preciso mudar? A natureza. A sua natureza é real, ela já foi mudada. O que vai precisar mudar agora, talvez, é o seu comportamento, é a sua mentalidade, é crer naquilo que você já é. Eu não estou falando para você se tornar, eu estou falando que você já é. Então, se porte como isso, se porte como alguém da família real. Nós vimos até aqui que somos da genealogia de Jesus. Mas sendo rei, Jesus não perdeu a majestade, ele se curvou para lavar os pés do discípulo. Irmãos, eu nunca vi rei fazer isso. Só Jesus. Só Jesus fez isso. Por quê? Porque sendo rei, ele também era servo. Ele precisava fazer isso. Mas sendo rei e também servindo aos discípulos e aos que precisavam de milagres e serem curados, e os que precisaram ser ensinados, Jesus também permitiu que a profecia se cumprisse na vida dele. Porque ele era homem. E sendo homem, ele sentia dor igual você sente. Ele sentiu desejo igual você sente. Ele sentiu cansaço, ele suava, ele chorava. As mesmas emoções que nós temos, ele também teve, mas ele permitiu ser o filho do homem. Ele permitiu que a profecia se cumprisse na vida dele. Ele dizia, eis-me aqui. Nós também podemos dizer, eis-me aqui. Para que a profecia se cumpra na sua vida. Por isso, não seja ansioso com aquilo que Deus já prometeu para você na sua vida. Porque aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Irmãos, o Senhor falou comigo, muito suavemente. Você é pastor. Mas quando essa pessoa está num trabalho secular, lá no Brasil, de segunda a sexta, e às vezes no sábado também, e às vezes à noite também, mas ele, entre aspas, é pastor só no final de semana, como eu era lá, isso não é muito real. Mas hoje, essa realidade está se cumprindo na minha vida. Hoje eu estou aqui com os meus olhos funcionando, recebendo a imagem de que vocês são reais e que eu não estou sonhando, não. De fato, algo que o Senhor prometeu está se cumprindo. E será que isso é só comigo? Feche os seus olhos, coloca a mão na sua cabeça aí agora. Fala assim, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor cumpriu, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida vai se cumprir. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Eu creio demais, irmãos.
Eu creio que cada uma das promessas que foram lançadas sobre vocês vão se cumprir. E não vai ser lá longe, não. Vai ser por agora. Vai ser por agora, porque nós estamos no ano das portas abertas. Não é uma porta aberta só para o pastor que chegou aqui, mas é uma porta aberta para a igreja. É uma porta aberta para você que está aqui todos os dias, comendo arroz com feijão igualzinho a mim. Alguns só salada. Mas estou aqui. Tenho 2 pernas igualzinho a você. Sou do mesmo nível. Daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Sou igualzinho a você. E Jesus também era Deus. Sendo Deus, ele pensava nas coisas do alto. Ele pensava na eternidade. Ele pensava naquilo que, não apenas o que ele estava ali vendo, mas que povo incrédulo. Mas que discípulos que não conseguem orar nem 1 hora comigo já estão aqui dormindo. Ele via essas coisas, mas ele também estava ali com a eternidade sintonizada em tudo que ele falava, em tudo que ele fazia. Então o que eu tenho para você nessa manhã é que se você quer se parecer com Cristo, nós precisamos ter essas 4 características. Porque são as características do Senhor. E eu queria finalizar isso orando aqui com você. Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria fazer algo profético aqui, declarar isso sobre a sua vida. Mas antes de nós orarmos, eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos aqui têm dificuldade em servir? Não precisa levantar a sua mão. Você tem a sua resposta com você. Quantos aqui têm a dificuldade de esperar que uma promessa se cumpra? Quantos aqui têm a dificuldade de reconhecer que você faz parte de uma família real? Porque você foi tão marcado no seu passado, as pessoas foram tão injustas com você, ou a própria vida foi tão dura com você, que você tem dificuldade de entender que você faz parte da família real. Quando a gente fala disso, você pensa assim, não, isso é só lá para o pastor Léo. Não, isso é só para os irmãos aqui do louvor. Não, na verdade eu não sirvo com nada nessa igreja, isso não é para mim. Eu queria que você começasse a pedir ao Senhor aí no seu lugar. Senhor, eu quero ter essas 4 características de Cristo. Senhor, eu quero ter um coração de servo. Senhor, eu quero, Pai, fazer isso com alegria. Não fazer isso porque o pastor está mandando. Senhor, eu já até faço, mas está tão pesado para mim. Esse negócio de todo domingo ter que trazer o lanche, todo domingo ter que chegar aqui esse horário. Na verdade, eu queria chegar e só sentar e não fazer nada, porque eu faço isso porque meu marido me cobra, eu faço isso porque minha esposa cobra de mim, porque isso, na verdade, tem sido um fardo na minha vida. Não, vai ser um basta nisso, porque o coração do servo faz com alegria. Porque o servo, ele abaixa, ele se inclina, mas no coração dele, ele sabe que ele é rei, que ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele é amado do Pai, e que lá na eternidade há uma posição que é a direita do Pai, a posição é a mais alta, é onde está sobre todas as coisas. Ele sabe que lá haverá o governo no qual o domínio será dado para cada um que reconhece que é filho do rei. Fala assim comigo, Senhor Jesus, nessa manhã, eu creio que eu sou filho do rei, que eu sou amado, que as promessas de Deus, elas podem se cumprir na minha vida, na minha casa, na casa dos meus filhos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus.